Olá, gente. Aqui é a Zoe. Como é que vocês estão? Então, esse vídeo aqui é uma gravação do Zoom que se propõe a continuar a leitura do Ouvido Pensante, mais focado no prefácio escrito pelo próprio Murray Schafer, explicando os objetivos do livro, explicando alguns capítulos, o que que ele pretende com isso, né? E esse vídeo é uma continuação do outro, e eu acho que a gente pode, para efeitos de apresentação do trabalho do Murray Schafer como um pedagogo musical do século XX, a gente ter elementos para discutir a música e a educação musical no século XX e XXI, né? E esse trabalho foi apresentado para mim quando eu já estava na faculdade de música e que foi durante os anos 2000, né? Então, é o que a gente usa entre as nossas fontes de conhecimento dentro da área. É um livro atual, é um livro que se propõe a fazer umas reflexões interessantes sobre o som, ah, não só o som musical, como o som da natureza, o som da cidade, as paisagens sonoras, que é uma das questões que ele trabalha, né? E esse texto é menor até um pouco que o outro. Ó, tem os capítulos aqui, a apresentação que eu já li. A coisa aqui tá ampliada porque é para enxergar melhor, né? Porque senão a pessoa não enxerga. Aqui, o prefácio. A maior parte do material deste volume foi publicada originalmente numa série de 5 livretos. Eles têm sido frequentemente reimpressos com erros e traduzidos para muitas outras línguas. Ao preparar esta edição definitiva de todos os meus escritos sobre educação musical, acrescentei diversos ensaios que anteriormente não estavam disponíveis. Então, ele já vai avisando que isso é um compilado de algumas coisas que ele andou trabalhando e, posteriormente, ele juntou, né? O livro tem 6 partes. O compositor na sala de aula basicamente ocupa-se da criatividade, talvez o assunto mais negligenciado na educação musical do Ocidente. Porque é o seguinte, durante muito tempo, as aulas de músicas estavam focadas principalmente na área erudita, da qual eu sou oriunda, né? A tocar um instrumento. Geralmente, o professor, nesse caso, não era um compositor, era alguém que aprendeu a tocar o instrumento e que estava ensinando a tocar o instrumento, né? E não tinha essa visão da perspectiva do compositor, né? De quem criava a música, né? E aí você aprendia a ler a partitura e tal, mas o elemento criativo
da música, que é compor a música, ficava muito esquecido, absurdamente esquecido. Então, o Murray Schafer, como era um compositor, ele era um professor de música, mas era compositor. Ele trabalhava a criação musical. Então, como é que um compositor ia conduzir uma aula de música numa sala de aula? Porque a gente, dentro da educação musical, a gente também tem que ter a perspectiva da sala de aula, não só a escolinha de música, onde você tem aulinhas individuais de instrumento, são poucos alunos. E como é que você vai para uma sala de aula que muitas vezes tem 30, 40 alunos e vai fazer um trabalho de educação musical nesse contexto, né? Então, você tem todas essas questões sendo colocadas por ele, tá? Aí ele vem com essa outra questão aqui que está aqui: limpeza de ouvidos. Expande os conceitos tradicionais de treinamento auditivo, de modo a preparar o aluno para as mais novas formas de música de hoje e para um ambiente acústico como um todo, né? Ou seja, além de você se descontaminar daquela música tradicional, daquela música que tem elementos que são muitas vezes reconhecíveis como música, você também trabalhar outras linguagens musicais, outros contextos, outras ideias, outros sons, incorporar ruídos de repente no meio da música, utilizar elementos variados. Então, modificar essa escuta que foi culturalmente enfiada na escuta das pessoas, né? E moldar os ouvidos das pessoas para experiências mais diversas, incluindo os ambientes, né? Incluindo você estar ligado e o tempo todo conectado com o que está acontecendo em termos sonoros da de onde você está, né? Ou seja, se você está numa praia, você ouvir o som do mar, ouvir as pessoas que estão vendendo água mineral, biscoito Globo, enfim, você ter toda essa dimensão do som no lugar que você está e aperfeiçoar a sua escuta, não só musical, como a sua escuta do mundo, tá? Eh, Em A Nova Paisagem Sonora, a aula de música toca em outras áreas de estudo: geografia, sociologia, comunicação, assuntos públicos. Então, com esse negócio da paisagem sonora, a gente começa a discutir não só a questão dos sons, como também entender a natureza desses sons inseridos num contexto, né, que é geográfico, né, porque de repente o biscoito Globo, que é uma coisa muito tradicional
do Rio de Janeiro, das praias do Rio de Janeiro, de repente não tem essa mesma popularidade, essa mesma situação em outras praias brasileiras ou em outras praias do mundo. E o cara anunciando que está vendendo biscoito Globo no Rio de Janeiro é uma coisa. De repente, se você vai para outra cidade, é outra coisa. Enfim, aí tem os produtos que são vendidos nessas praias. Eu estou dando um exemplo de praia porque é um ambiente que você consegue mapear geograficamente de uma forma que você tem elementos bem característicos de cada praia que você vai. Você não vai para uma praia e vai ter a mesma experiência em outra praia, né? Não necessariamente. A não ser que você só queira um mergulho, né? Ou seja, mas você estar na praia é uma coisa e você simplesmente pensar na praia como lazer é outra coisa, né? Ou seja, a praia não é só lazer, ela tem elementos ali de cultura e que são parte daquilo ali, parte da experiência de estar na praia, né? Sociologia que se conecta com essa questão geográfica do local, né? Que claro, né? Cada praia vai ter a sua população local, vai ter seu ambiente, suas questões ali, a comunicação, assuntos públicos. Aí você vai analisar se a praia é barulhenta ou se a praia é muito lotada, se as pessoas têm hábitos de jogar as coisas na praia, se a praia é limpa. Enfim, tudo isso compõe uma discussão sobre estar na praia, né? Que praia é essa? Como ela é? O que acontece ali? Enfim, então essa discussão que o Murray Schafer leva para a sala de aula, que é uma discussão que é extra musical, mas que de repente os músicos bem que poderiam começar a discutir, né? Enfim, até para o músico não virar só uma coisa mercadológica nessa história toda, né? Enfim, o uso da palavra soundscape para referir-me ao ambiente acústico, né? Parece-me absolutamente essencial que comecemos a ouvir mais cuidadosa e criticamente a nova paisagem sonora do mundo moderno. Então a gente sai da praia, sai do campo, sai desses ambientes mais bucólicos, onde a gente tem sons de passarinhos, riachos, e vem para o mundo moderno, onde tem indústria, tem carros, tem um monte de coisa que faz barulho, né? E aí a gente tem que lidar com essas questões, né? As escutas do homem do campo, a experiência sonora que você tem
num determinado contexto é diferente da experiência sonora que você tem em outros contextos. Então, é isso que ele quer dizer aqui. Aí ele diz: somente através da audição seremos capazes de solucionar o problema da poluição sonora, claro, né? Afinal de contas, é importante a gente discutir isso, né? Porque, afinal de contas, a poluição sonora, de uma certa forma, influencia até a nossa saúde mental, às vezes, né? Você chega num lugar, tá trocentas mil pessoas falando ao mesmo tempo, o ruído de máquinas, de motores, é muita informação para pouca interpretação, né? Porque você acaba não conseguindo dar conta de todas essas dimensões ao mesmo tempo, né? E o cérebro vai estressando também, né? Então aí a gente também tem esse papel, né, como professor de alguém que quer melhorar a vida das pessoas, né? A qualidade de vida, né? Enfim. Aí aqui ele começa, clarear audiência nas escolas para eliminar a audiometria nas fábricas. Porque muita gente sai dos ambientes profissionais, muitas vezes cheios de sequelas causadas pela situação na qual o trabalhador se encontra, né? Então você começa a fazer se conscientizar, né? Porque ou então você começa a exigir que os equipamentos disponíveis de um trabalhador da indústria sejam mais silenciosos, né? Que não fiquem forçando a audição do trabalhador, né? Porque isso também, assim como o próprio trabalho, é uma coisa que adoece, né? Se você for ver certos vídeos aí de como é que são as condições de trabalho de algumas pessoas, né? Você, se você tiver um pouco de coração, né, você vai ver que é uma coisa absurda o que acontece, né? Enfim. E os processos da poluição sonora e os barulhos que a gente escuta nesses ambientes também é outra coisa que vai, ao longo do tempo, machucando as pessoas, deixando sequelas, tá? Então, limpezas de ouvido, em vez de entorpecimento de ouvido, ou seja, não é você esquecer que você está ouvindo o, o barulho, porque tem alguns barulhos que você meio que você fica entorpecido e você deixa de prestar atenção neles, né? Então, na realidade, essa limpeza não se propõe a você esquecer que o barulho existe. Porque não adianta você esquecer, porque o barulho está lá. Mesmo que você não consiga prestar atenção nesse barulho.
mas é manter uma consciência de que o barulho está lá e, ao mesmo tempo, o que fazer para reduzir isso, né? Ou então, o que podemos discutir dentro dessa questão, né? Então, basicamente, podemos ser capazes de projetar a paisagem sonora para melhorá-la esteticamente, o que deve interessar a todos os professores contemporâneos. Até porque a própria sala de aula também é um ambiente caótico, né? Eu já trabalhei em escolas que, assim, uma coisa interessante que eu acho que é importante eu destacar aqui é que, é claro, todo professor já foi aluno, né? Em algum momento da vida a gente foi aluno. E eu acho importante a gente nunca esquecer disso, que a gente já foi aluno, que a gente já foi jovem, que a gente já foi criança. Enfim, e era interessante que eu ia para os recreios da minha escola e eu não sei o que que acontecia, eu não me lembro do barulho ou se tinha barulho na época dos meus recreios, né? Mas a primeira vez que eu fui dar um estágio numa escola e que as crianças foram para o recreio ou para o intervalo, eu fiquei enlouquecida com o barulho, com a gritaria. E depois isso me fez eu refletir sobre: será que esse barulho sempre esteve aí? Ou se as crianças estão ficando mais barulhentas? Até hoje ainda não encontrei uma resposta, porque eu vou depender dessa memória que não existe mais no meu, né? Ou seja, ou eu não prestava atenção, porque eu também poderia ser parte desse pessoal que estava fazendo barulho, né? Ou seja, é uma autocrítica. Eu poderia estar no meio daquelas crianças que estavam fazendo barulho. Não saberemos. Talvez seja isso, né? Então, os professores, eles também têm que lidar com essa questão, né? O que está acontecendo? Eles mesmos observarem, colocar as crianças até para observar, enfim. Se isso vai produzir alguma coisa de positiva, aí a gente vai discutir depois. Mas aí a questão é o professor entender a questão sonora, ou seja, um professor de música que trabalha com som, levar essa discussão para dentro de sala de aula, pelo menos, né? O título da quarta parte do livro, Quando as Palavras Cantam, me foi dado por um garoto de 6 anos de idade, quando lhe pedi para descrever poesia. Poesia é quando as palavras cantam, disse. Aí a necessidade de ouvir as crianças, né? Então a criança, ela precisa também ser ouvida, né? Então, olha só o quanto um professor ganha ao escutar uma criança. Pô, essa frase é linda, não é mesmo? Essa parte investiga o meio caminho entre a música e palavras.
uma área que tanto os compositores contemporâneos como os poetas concretistas estão nos revelando. Então, eles trabalham uma dinâmica de sinestesia, de contato da melodia com a palavra. A própria poesia tradicional, ela já tem um ritmo, já tem uma forma que permite que você leia ela quase cantada, né, também. Então fica ali a nossa reflexão sobre isso, né? No capítulo seguinte, o rinoceronte na sala de aula. Tentei resumir algo do meu pensamento filosófico sobre a música e suas relações com outras artes e com a vida. E o capítulo final, além da sala de música, constitui-se de ensaios escritos e depois que deixei o mundo do ensino profissional e fui viver no campo. Essa mudança estimulou meu pensamento em muitas direções, levando-me eventualmente a me tornar algo como um animador de música da comunidade, no ambiente rural, né? Ou seja, aí ele faz essa questão assim, pô, saí da sala de aula, me aposentei, aí resolvi morar no campo. E o que que acontece? O que que faremos com essa mudança de estilos, né? Aí ele virou um músico que toca para o povo lá, né? Todos são grandes temas e apenas arranhei a superfície de cada um deles. Poderia ter dito mais, e na verdade, nas atividades práticas, desenvolvi o material muito além do que seria possível apresentar aqui. Este não é um livro-texto e não pretende sê-lo. Com certeza não avança passo a passo a partir de um início elementar até alcançar alguma delirante nota aguda de acompanhamento no final. Ao contrário, move-se numa série de círculos cada vez mais dilatados, porque lida com os princípios do progresso da musicalidade. Então, ele já meio que sem dizer a palavra, ele já expressa esse processo dialético no ensino da música, né? Que é impossível você fixar uma metodologia que termine por aí mesmo, porque você escreve um manual, você escreve alguma coisa, daí só que é durante a sua prática na sala de aula que você vai enfrentando os novos desafios, novas necessidades, e a partir daí você vai conduzindo novas coisas, propondo novos conteúdos, as crianças também propõem do lado delas, elas nos trazem outras coisas e a gente, aí o negócio cresce, né? A partir daí, então os livros nunca são o final de nada, né? Principalmente livros que se propõem a esse tipo de discussão, né? Então, eles nunca são o final. Não existe final da história, tá bom? Então, é isso. Então, aí ele conclui aqui.
Este, então, é um relato pessoal de um educador musical e não o enunciado de um método para imitação submissa. Então, não é para, é só, é um livro que é feito para você ler e tirar algumas ideias e mas a partir é um ponto de partida para um professor começar também a pensar em algumas questões, né? E talvez prestar atenção no que está acontecendo na própria dinâmica de ensino dele, né? Ou seja, o que que você vai fazer com os alunos, né? Esse que é o ponto, ok? Ah, é essa a razão pela qual meus textos são descritivos e não prescritivos. Então, ele só está fazendo uma descrição do que ele fez, do que ele experimentou. Aí, a partir daí, você vai utilizando dentro do que é do que você encontra, né? Você vai utilizando a partir do momento daquilo que você visualiza, experiencia e, sobretudo, escuta, né? Nenhuma coisa neste livro diz faça deste modo. Ele apenas diz eu fiz assim. Ele pode estimular você a desenvolver o assunto mais além, e espero que isso aconteça. Murray Schafer, Toronto, 1986. Então, a partir daí, você vê que provavelmente ele já deve ter feito alguma outra coisa, já deve ter feito outras experiências, quem sabe com os animais dele mesmo, quem sabe, né? Enfim. Então, esse é basicamente a essência desse livro, que eu acho que é interessante colocar aqui nesse canal, porque já que é um livro, um canal que se propõe a discutir cultura, variedades e com posições ideológicas, né? Esse canal é um canal que tem posição ideológica assumida, né? Então, por mais que eu não fale exatamente de ideologia, que fique registrado que tem ideologia nesse canal, sim, tá? E anarquista. Então, mesmo que o Murray Schafer não seja exatamente um anarquista, porque essa parte sociopolítica do Murray Schafer eu não cheguei a pesquisar profundamente, mas eu posso pesquisar e colocar como adendo, né? Então, é isso. O Murray Schafer, ele traz essas discussões que podem ser usadas de repente para outras coisas aí, né? Uma discussão sobre estética, sobre o mundo moderno e como é que a sonoridade dessa modernidade afeta as pessoas e a própria construção musical dentro dessa situação, né? Dessa novidade.
que vai surgindo, alguns sons desaparecem, outros aparecem, enfim, é por aí, ok? Então é isso, eu fico por aqui, então até mais.